Não sei se vocês viram aí na última semana aí por esses dias, mas o Colégio Militar, sim, o Colégio Militar do Distrito Federal afastou um professor da área de Ciências Humanas, se eu não me engano, de História, porque ele fez uma crítica ao governo, um elogio às manifestações, alguma coisa nesse sentido. Não é novidade. Vira e mexe, os colégios militares afastam os professores que, de certa forma, têm um posicionamento mais à esquerda. Bom, colégio militar é uma jabuticaba no Brasil. Ele é uma jabuticaba por 3 motivos que são os seguintes. Primeiro, colégio militar não faz parte de nenhum sistema de ensino. Segundo, colégio militar tem pedagogia própria. E terceiro, o colégio militar não segue a literatura acadêmica. Vou explicar para vocês esses 3 pontos-chave. Primeiro, os nossos colégios militares, sejam do Exército ou das polícias militares, eles não estão vinculados a nenhum sistema de ensino, a nenhuma rede de ensino, nem a redes de ensino municipais, nem a redes de ensino estaduais, nem a rede de ensino federal. Eles estão vinculados diretamente às polícias militares, ou corpos de bombeiro, ou ao Exército. Isso significa o que na prática? Significa que eles não fazem parte de nenhuma política educacional. Nenhuma. Política de formação dos professores, política de alimentação escolar, transporte escolar, política de alfabetização, política de educação em direitos humanos, de educação afro-brasileira, indígena. Nenhuma dessas políticas públicas desenvolvidas pelas redes de ensino chegam até os colégios militares, porque os colégios militares não fazem parte de nenhum sistema de ensino. Eles estão isolados. Eles estão isolados. Por que eles estão isolados? Esse é o segundo ponto. Porque a LDB garantiu uma aberração. Ela garantiu uma brecha onde os colégios militares não precisam seguir as diretrizes educacionais nacionais que servem para todo o Brasil, seja escola federal, estadual, municipal, pública ou privada. Colégio de aplicação, etc. Que é a educação para a cidadania, a educação para o pensamento crítico, é a educação para valores humanistas. Os colégios militares não precisam seguir isso. A LDB desobriga eles de seguir os princípios que são pautados para toda a educação. Ou seja, é como se esses colégios militares não fizessem educação no Brasil. Como se eles estivessem numa ilha ou em Marte, sabe, sei lá onde. Vai ver por isso que todo mundo lá dentro é meio biruta. Mas eles estão completamente isolados. Completamente isolados. E aí vem o terceiro problema. E por causa dos 2 primeiros motivos, deles não fazerem parte de nenhum sistema de ensino e da LDB abrir a exceção para eles, eles não precisam seguir a literatura acadêmica da universidade. Eles não precisam ensinar aquilo que a universidade produz em termos de pesquisa. Na prática, isso quer dizer o quê? Os colégios militares, a polícia, o bombeiro ou o exército, pode criar suas próprias teorias sobre as disciplinas que são ensinadas. Como, por exemplo, os colégios militares ensinam que 64 não foi um golpe militar, foi uma revolução democrática. Uma revolução democrática. Não tem nenhum historiador em nenhuma universidade séria nesse país, nem mesmo na Unicelva aí da vida, que defende isso. Toda a nossa literatura acadêmica, com exceção do tonto do Olavo de Carvalho, que de literatura não tem nada acadêmica menos ele, terminou nem a 4ª série. Toda a nossa literatura acadêmica diz que 64 foi um golpe antidemocrático, autoritário,
com participação de civis, ok, um golpe civil-militar, mas antidemocrático e autoritário, que depois um presidente eleito democraticamente. Mas lá nos colégios militares não é isso que se ensina. Se ensina que houve uma revolução gloriosa de 1964 que garantiu a democracia nesse país. Oh, meu Deus! Oh, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Só mesmo os militares que defendem essa narrativa. E o Bozo. Então, quer dizer, colégio militar no Brasil virou picolé de chuchu. Os caras não fazem parte de nenhum sistema de ensino, então não se englobam nas políticas públicas de educação. Segundo, os caras não precisam seguir as diretrizes nacionais da educação. Eles fazem o que der na telha deles, eles criam as próprias diretrizes. E terceiro, eles se pautam numa literatura que eles mesmos produzem. É o cachorro mordendo o próprio rabo. Ou melhor, colégio militar no Brasil é o poste mijando no cachorro. E aí dá nisso daí, ué. Forma um monte de filho de azeitona para ser ervilha, ficar vestido de verde. O pai é azeitona, os filhos são as ervilhas. E que depois não dá em nada. Qual o grande escritor brasileiro que estudou em colégio militar? Qual o grande cientista? Qual o grande engenheiro? Qual o grande pensador, pesquisador brasileiro que estudou em colégio militar? Nenhum. Nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Escola de qualidade é escola pública. Não essas coisas aí para ficar lá um monte de caroço de ervilha lá vestido de verde, onde o professor tem que falar aquilo que eles querem. Porque o professor não está dentro de uma política pública de educação, o professor não está regido pelas diretrizes nacionais da LDB e o professor não se pauta na literatura acadêmica produzida pelas universidades brasileiras e estrangeiras. Quer dizer, é uma loucura sem tamanho. E aí quando o meu amigo Paulo Giraldelli fala que tem que acabar com o exército, tem que acabar com o exército e tem que acabar com os colégios militares. Principalmente. E refundar essas instituições de ensino. Não precisa eliminar elas. Já acaba com o colégio militar. Transforma elas em escolas públicas para todo mundo. Com professores civis. Que elas façam parte de um sistema de ensino, seja municipal, estadual ou federal, que se pautem pelos princípios pedagógicos propostos na LDB e que ensinem com base numa literatura acadêmica. O que não dá é aqueles burocratas lá do comando do exército ficar escrevendo livrinho, tirando coisa da cabeça deles que não está na doutrina da segurança nacional lá do Golbery, achando que tem guerra fria, que o comunismo está debaixo da cama de todo mundo e durante a noite vai morder o rabo deles. E aí fica escrevendo essas coisinhas e mandando para os colégios militares, o professor sendo obrigado a ensinar isso, porque senão sofre uma punição. É uma jabuticaba tão grande que nem mesmo a liberdade de cátedra, que está consagrado na Constituição e que o Supremo já bateu o martelo, quando lá em 2018, se eu não me engano, os juízes eleitorais começaram a mandar a polícia entrar nas universidades e censurar. O Supremo bateu o martelo. A liberdade de cátedra é um direito constitucional do professor. Nem isso os professores dos colégios militares têm. Puta merda, gente. Como é que nós estamos há 35 anos de democracia e não superamos essa bosta? A gente vai continuar com isso até quando? Fingindo que esses colégios militares são colégios públicos, de educação pública, laica, gratuita, crítica, humanista, transformadora. Não são. Não são. Isso daí é para formar gente de direita e extrema direita, que depois põe lá o rifle nas costas e a pistola na cintura e quer ficar dando uma de poder moderador. Eles não conseguem interpretar
Uma frase da Constituição, lá que é o artigo lá 142, 143, sei lá, nem lembro mais, tem que acabar. Colégio militar tem que acabar. Eles têm que entrar no ritmo das escolas públicas, virar escola civil. Chega!